Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fernando Chimude, que hoje está sequestrado aqui por novos apresentadores não tão formosos, mas bem intencionados. Hoje a gente vai falar aqui de draft, vamos falar de safety, vamos falar de tight ends, a turma que está chegando, turmas boas para essas classes. E vamos lá, sem enrolação, vamos começar a falar de safety, que é uma posição que na primeira rodada Buffalo pode considerar, porque são prospectos muito bons, promissores, e uma posição que o Buffalo não está tão bem, vamos dizer assim, bem equipado, né? Ano passado a gente teve uma dupla com o Taylor Rapp, que apresentou vários problemas aí físicos, né? Contusões, perdeu alguns jogos, e Damar Hamlin como dupla titular. E o Damar Hamlin foi um safety que deixou um pouco a desejar, né? E o nosso calouro quase não jogou, né? O Cole Bishop, que foi escolha de segunda rodada no draft do ano passado, quase não jogou. Esse ano a gente volta basicamente com os três no elenco. A gente volta também com o Derek Forrest, Volta que, não, né? Free agent, né? que foi adquirido via free agents, mas que jogou pouco essa última temporada lá em Washington, né, pelos Commanders, não promete muito. Então, pode sim ser um alvo de primeira rodada. E aí eu já vou dar a palavra aqui para o meu amigo Leonardo falar o que ele vê aí dessa turma de safety e se ele concorda também comigo, se ele acha que pode ser alvo na escolha 30. E aí, Léo, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, galera. Boa noite, Alexandre. Bom, Rafa, eu tenho uma opinião sobre safety. Eu acho que eu sou, pelo que eu escuto lá no canal, no grupo, eu acho que eu sou minoria. Mas eu vou tentar convencer, eu vou expor aqui, porque o, eu não estou sozinho nessa, não. O Davis Chiodini também compartilha dessa opinião. Eu acho o seguinte, a posição de safety, ela, como toda NFL, ela oscila muito. É uma montanha-russa. Lá no início de 2020, 2021, a gente via muito quarterbacks lançar para 400 jardas, era coisa comum. O Josh Allen mesmo, os melhores números dele absolutos são dessa época. O que a NFL fez? Ela, dois safeties no fundo do campo. E aí começaram as adaptações, né? Muito screen game, muito passe curto, muita jarda de recepção. Hoje, um quarterback que faz 300 jardas é o offensive player, né, da semana. Então, se houve essa mudança da NFL. Só que agora, isso o Davis comentou no canal dele, e é verdade, até o Bills usou isso, está tendo uma reviravolta. Muita gente jogando de single high no passado, o Bills jogou uma dos snaps de single high. Isso valoriza muito a posição de safety. Jogar naquele safety que cobre o campo inteiro. E isso, né, a gente está vendo o safety ganhar mais de 20 milhões, Devon Holland e tal. Então, é uma posição que tende a valorizar nos próximos anos. E, assim, o pessoal de Buffalo o pessoal, o torcedor de Buffalo são muito tranquilos em afirmar que um defensive end estrela na linha defensiva melhoraria demais. Mas eu trago esse raciocínio para o pessoal da secundária. Falta gente, um cara ali com potencial de estrela, para a gente potencializar os demais da secundária. Porque o defensive end, infelizmente, a gente não vai conseguir. A gente escolhe sempre ali na 30 e é muito caro adquirir um trade e tal, ou na free agent. Então, assim, e no safety, a gente tem essa condição de ter esse cara, né, uma possível estrela ali na posição. E mais o Christian Benford vai ficar uma secundária excelente. E secundária e linha defensiva é meio que uma engrenagem, né? Uma secundária funcionando bem ajuda a linha defensiva, né? E vice-versa. Então, eu acho, na minha opinião, o Bills não poderia sair da 30 e das duas de segunda rodada
sem Malak Starks, sem Nick ou sem Rebel Watts. E tem que dar um jeito ali nessas 3 picks, escolher um desses caras aí, na minha opinião. Bom, essa aí é a minha introdução aí. Não, não é uma. Eu não creio que seja uma opinião solitária, não. Não acho que é só você que pensa por aí, não. É que Eu, a posição de safety é meio, bem desprestigiada, né? Por é, muita gente. ela é bem desprestigiada, mas dependendo de como o board cair, eu prefiro pegar um. E aí a gente tem essa discordância, né? Eu, particularmente, acho que o melhor da turma é o Emanuele, e você tem um gosto aí mais para o Eu lado do gosto dos Stark. outros dois, dos outros dois. Não, eu gosto dos dois. Eu Eu só gosto dos acho, três, na verdade. só que eu acho o Emanuele o mais promissor, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem mais a evoluir, na minha opinião. E o estilo dele de jogo, eu acho que encaixa mais com o que a gente procura no safety, que é aquele safety híbrido. Ele não é exclusivamente um tacleador, né? Um cara para combater jogo corrido, para focar ali na linha de scrimmage, e ele também não é exclusivamente um center fielder, né? Não é aquele cara que vai ficar mais recuado, de olho no quarterback, todo snap, procurando uma oportunidade de interceptação. Ele é híbrido, e o Starks eu acho ele mais no estilo free safety, né? Um pouco mais recuado, é onde ele rende melhor. E os Bills, eles gostam de ter esses jogadores híbridos jogando como safety. Eu acho ele um encaixe melhor, eu acho ele um safety que vai poder cobrir tight ends, vai poder cobrir wide receivers altos, mais altos, ou mais físicos, entendeu? Que de repente, justamente onde o Taron Johnson, quando joga como nickel, tem um pouco mais de dificuldade, né? Se você for botar ele para cobrir um tight end alto, um tight end físico, um wide receiver muito alto, é justamente onde eu acho que é o ponto fraco dele. E aí que o Emanuele, eu acho que ia suprir. Há um tempo atrás, na época que teve aquele draft com Jeremy Sheen, com outro. Ah, pá, esqueci o nome. Era Jeremy Sheen e era um outro agora que me fugiu o nome, que eram dois safeties que eram nesse estilo big slot, né? Que o pessoal falava, um big slot. Isso aí todo o time estava procurando um para conseguir parar Tyrands, o slot, power slots e tal. E aí depois isso meio que morreu, ninguém mais fala nesse big slot, foi uma febre momentânea, mas o Emanuele é justamente o tipo de safety que ele pode jogar como safety, como também poderia ser esse big slot, que o pessoal meio que deixou para lá, que até porque era muito difícil de achar. E eu acho que ele tem o frame, tem o físico, tem um atleticismo, principalmente, para isso. Mas aí é muito de gosto. Eu acho que o Starks também não é uma escolha ruim na escolha 30, porque ele também vai chegar para ser titular. Tanto o Starks quanto o Emanuele são dois jogadores que, na minha modesta opinião, são melhores até que o Taylor Rapp, que fará o Damar Hamlin, o Cole Bishop. Bom, o Cole Bishop a gente não tem certeza do que vai vir agora na segunda temporada, mas com certeza eles são melhores, têm mais a oferecer do que o Damar Hamlin e de repente até do que o Taylor Rapp. Isso posto, você chegou a mencionar um terceiro safety. Qual seria esse terceiro safety que você acha aí que vale uma escolha de primeira rodada? Porque para Não, mim são antes de só. mudar, antes de mudar o tema, eu acho que você está num processo de esquecimento do Jordan Poyer e está querendo outro safety estilo Jordan Poyer. Porque eu acho que o Nick Emanuele
tem mais a função de Jordan Poyer. Eu vejo ele muito com um safety porradeiro, aquele safety que chega mais junto. Tanto é que ele alinhou, olha só, é um número bem grande. Ano passado, ele alinhou 414 vezes no box e apenas 193 dips. Então, eu acho que o Malax Tax, até o Saber Watts, ele tem mais valor como free safety, como ball hawk, como game change, né? E ali na posição de big slot ali, a gente tem talvez sem favor, um dos três melhores nickelbacks ali da NFL. Então, eu acho assim, eu acho o fit dos dois melhor do que o Nick, apesar de gostar do Nick também, muito físico, tal, né? Não vou achar, não vou fazer se ele foi escolhido, não. Mas eu acho os dois fits melhor para Buffalo do que o Nick Emanuori. Eu até brinquei com você aquele dia, né? Que o Nick Emanuori é o Cristiano Ronaldo e o Malax Taggs é o Messi. O Malax Taggs é o craque, é o QI do jogo. É um cara que não tem muito atleticismo, né? Mas ele... Não, falar que ele não tem atleticismo é covardia. Ele não tem o atleticismo do Cristiano Ronaldo, do Nick Emanuori. Mas ele... Pô, falam que ele é fraco no taco, mas no teco, mas ele foi 8,1% de perda de teco somente, um dos menores da classe. Eu Ele é bom, não acho ele fraco de tackle, ele não. é bom tacleador e tal. E o outro safety que você falou é o Xavier Watts. Esse cara foi o melhor safety de cobertura no passado, né? Ele é um ball hawk, ele mudou, né, de wide receiver para safety. Então ele tem duas vantagens. Ele não só pega bem a bola, como ele retorna para TD. Ele tem essa facilidade de espaço, né, de manipular o espaço, de correr. E é um cara que estão falando na primeira rodada, mas assim, eu não acho que ele vai ser a primeira rodada, e eu acho que o Bills deveria manipular ali a segunda rodada para tentar pegar ele. Se ele não conseguir pegar o Emmanuel e tiver coisas mais interessantes, buscar o Xavier Watts na segunda rodada, fazendo um trade-up, dá um jeito ali. Mas eu acho que o Bills tinha que sair do draft com um desses três, na minha opinião. Porque assim, ô Rafa, a nossa situação, vamos ser sinceros aqui, a situação do nosso, da posição de safety é dramática. Nós temos um jogador que o pessoal considera ok, que é o Taylor Rapp, e tá uma concussão de ficar fora quase a temporada inteira. Não é um cara confiável, não é durável. Durabilidade não é uma trade dele. E o Damian Hamlin a gente já conhece. Aí temos duas incógnitas, esse Force e o bicho. A situação é que vai vir um safety nesse draft, eu acho que sem dúvida que vai. Ou no início, ou no meio, ou no fim. Mas eu queria que fosse um desses três. Boa Então, noite, viu? Entrei agora. Fala, Diogão, boa noite. Desculpa aí, boa Tamo aí. noite, Diogo. Boa noite. estava no meio do raciocínio aqui. Ah, eu Boa só noite. espero que o safety venha depois da terceira escolha, porque eu acho que tem coisa mais importante para a gente buscar nisso aí. Então, Diogo, o que eu estava falando com o Leonardo aqui antes é o seguinte: eu não acho ideal pegar safety na primeira rodada. Por mais que eu goste do Emanuele, eu não acho ideal. Agora, eu acho que é tudo uma questão de como que vai cair, o que que vai sobrar para a gente na 30. Essa é a pergunta. O que que vai sobrar para a gente na 30? Vai sobrar um Matt Golden? Vai sobrar um Kenneth Grant? Vai sobrar um Mike Green? Vai sobrar um cara fera de uma posição que tem mais valor? Porque se sobrar, ótimo. Agora, se não sobrar, e se a gente Sim, ficar entre pegar um safety que é cara que tem todo o talento suficiente para ser titular, para chegar e assumir a vaga e ser um titular e Tem 5 anos aí, né? melhorar o nível da nossa defesa hoje, ou a gente vai pegar um cara de outra posição que de repente tem até mais valor, mas que a gente não tem a menor certeza que esse cara vai chegar e resolver, vai chegar e vai tapar um buraco.
entendeu? Porque se for para fazer isso, eu particularmente prefiro pegar o safety, eu prefiro pegar o Malak Stark ou o Emanuele, entendeu? Que eu sei que vão chegar e vão ser titulares, vão melhorar o nível da nossa defesa. A gente tira de campo o Damar Hamlin, entendeu? A gente tem uma dupla decente caso aconteça alguma coisa com o Taylor Rapp, porque o Taylor Rapp, eu gosto dele, eu não acho ele ótimo, mas eu acho ele bom. O problema é que todo ano ele se machuca, cara. Todo ano ele perde 3, 4 jogos e É. aí o Damarrene volta. Ou então, no caso, ano passado, né, não foi nem a questão dele voltar, ele já estava em campo. Entrou o bicho, né? Então, digamos que no ano que vem a nossa dupla seja Taylor Rapp e Bicho, ok? A princípio não é uma dupla ruim, é uma boa dupla. O problema é o seguinte: se machucou o Rapp, volta o Damar Hamlin. E a gente está com o Damar Hamlin com o Bicho, porque foi a dupla nossa do final lá dos playoffs, que não foi uma dupla muito boa. Entendeu? E Então, o Xavier Watts, o que é que vocês acham? Será que ele chega na segunda escolha da segunda rodada? ah, não sei. Porque a nossa escolha de segunda rodada é lá embaixo, é 56. Não sei se ele chega até 56. Não sei se ele chega até 56. E aí é uma questão engraçada, porque o Leonardo acredita que a gente precisa de um safety nos moldes do Stark, do Starks, né? Um cara ball hawk, né? Um cara que ataca mais a bola, o passe, O né? modo do Hyde, do Micah Hyde. Estilo Micah Hyde, né? Para ficar mais fácil a Sim. comparação. Eu odeio isso porque essa comparação vai levar a Emanuele comparar com Poyer, que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho o Não, ele Emanuele é muito milhas melhor que o Poyer. em tudo, né? Mas Fisicamente, não, tudo, tudo, tudo. taco. Então, beleza. Então a gente tem esse estilo mais Micah Hyde, que é o Starks, que é o Xavier Watts, e a gente tem o estilo mais Jordan Poyer, que seria o Emanuele, ou aquele safety lá do Texas, que é Mukuba, não é? Mukuba, Andrew Mukuba. Então, dois safeties de um estilo, dois safeties do outro. Eu, honestamente, não sei se o Xavier Watt vai estar lá na 56. Mas o Mukuba de Texas, eu acho que tá. Eu acho Mas que ele ainda tá. o Rafa, o Talvez até na Mukuba, 62, né? Talvez até na 62. Porque ele está previsto para sair ali final da segunda, mais provável até na terceira. mas o Mukuba é interessante, Rafa. Eu até olhei aqui para conferir, se minha memória não tinha me traído. O Mukuba, a impressão, às vezes vendo um tape, alguma coisa, mas ele aliou 508 vezes na DIP ano passado. Ele tem Mukuba, uma eu acho. nota, ele tem uma nota na Mukuba, PFF de 89,7 na coverage, uma das melhores notas de é, cobertura. Ele é mais um free safety também. Ele joga mais atrás. O Mukuba é híbrido. O Mukuba ele consegue fazer os Hum. dois. O Mukuba, se precisar botar ele lá perto do box, ele vai jogar perto do box também. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo botar um pouco aqui do Mukuba para a gente ver. O Mukuba tem um highlight interessante. Ele, ele é o tipo de safety que eu acredito que pode agradar a nossa comissão técnica. O Pode Diogo agradar. Alexandre, além do Mukuba ser um bom jogador realmente, é uma quarta opção aí fácil, o chefe Fernando falou que a gente tem que falar de Longhorns em toda a live. Tem que Um falar jogador de do Ah, é? Texas. É, Ah, é? um Longhorn, né? Tem que ter um é. Longhorn toda hora. Ele quer emplacar um Longhorns em Buffalo, mas está difícil. Então, Léo, você como está de apresentador aí dessa Mas reunião, você o Baylor precisa Spector, eu autorizar acho para eu que era, botar o né? vídeo. O Baylor Spector não era Longhorn, não? Não, era Tennessee, né? Texas, não. Não lembro.
Belo Spectre, O acho que Bailey era Spector. Clemson, não? Era faculdade Clemson? Ah, é grande. Clemson, é isso mesmo. É isso mesmo, é Clemson. Então, olha só, a gente já falou, primeira rodada, a gente já falou do Starks e do Emmanuel. Ficaríamos felizes com ambos, só que são estilos diferentes. Na segunda rodada tem o Xavier Watts, que é mais para o estilo do Starks, mais para o estilo Micah Hyde. E na terceira rodada, ou de repente no final da segunda rodada, a gente tem o Mukuba, que talvez, vou usar uma expressão meio. Não é a expressão ideal para você usar quando você está falando de seres humanos, tá? Mas sem levar para o mau sentido da coisa. Não estou querendo tratar as pessoas como mercadoria, mas eu acho que seria o melhor custo-benefício desse draft nessa posição de safety. Talvez seja o Mukuba no finalzinho da segunda, ou então, de repente, se o Brandon Beane usar aquelas escolhas de quarta, quinta rodada que ele tem sobrando, tem um monte, acho que tem duas de quarta e três de quinta. Se ele quiser fazer um pacotinho ali para subir para a terceira rodada, pegar o Mukuba na terceira rodada, eu acho que seria ótimo. É, O ruim do Mukuba, é outro jogador também que, se não chegar para ser titular, ele pelo menos vai chegar para brigar. A gente vai ter uma briga no camp entre Cole Bishop e Mukuba e Damar Hamlin para ver quem vai jogar do lado do Rap. Com certeza. então, o ruim do Mukuba é o seguinte, ele tá... Todo mundo que faz mock draft do Buffalo, a gente, né, todos aqui já fizeram, é muito difícil a primeira escolha do Buffalo, porque entre a 20ª escolha e a 50ª, são vários jogadores bons que a gente poderia escolher. Tanto é que o trade down está muito falado agora. E o trade down seria bom para pegar o Mukuba, porque o Mukuba ele está naquele limbo da terceira rodada. Então, assim, se a gente pegar o Mukuba na segunda, a gente pode estar dando um leve reach nele. Seria bom se a gente fizesse essa troca e pegasse uma terceira rodada e deixasse ela como Mukuba. Que ela fizesse um trade down, né? Se a gente quiser pegar o Mukuba. Olha, e isso pode acontecer, sabe por quê? A gente tem três escolhas na primeira e na segunda. Pelo que a gente anda vendo de entrevistas, né, eles não parecem estar muito interessados nesses wide receivers de primeira, segunda rodada. Né? Eu acho que se vier uma escolha, não é nem se vier, eu até acredito que vai vir um wide receiver. Eu só acho que ele não está nessas três primeiras escolhas aí. Né? Eu acho que eles vão, de repente, draftar um wide receiver só no terceiro dia do draft. Então, você tem defensive end, defensive tackle, cornerback e safety. Tirando o wide receiver, né, as posições que a gente mais precisa, sobraram quatro e você tem três escolhas. Um Edzinho Então, aí, você não coloca, não? ok? Um Edzinho aí na segunda rodada. Então, defensive end, defensive tackle, corner e safety. Quatro para Quatro. três. A Quatro gente para tem três. três Esse, escolhas esse que é o e nosso quatro dilema na hora de fazer buracos. mock, né? Entendeu? Então, para um safety não ser escolhido nessas três primeiras, é porque eles foram de corner, defensive end e defensive tackle. Entendeu? Bateu certinho as três, eles usaram as três ali na segunda rodada. Agora, se por um acaso eles escolhem, por exemplo, um corner na primeira, escolhem um defensive end na segunda, mas não tem nenhum defensive tackle ali na segunda rodada que eles acham que vale aquela escolha. Qual é um cenário que pode aparecer? Esse que você falou. A gente pega essa escolha 62, desce um pouco para a terceira rodada, de repente ganha uma escolha extra para o draft do ano que vem, uma ou duas escolhas extras para o draft do ano que vem, e aí a gente usa essa escolha de terceira rodada num safety e deixa a defensive tackle para a quarta rodada. Pode acontecer. Eu acho que depende muito de como.
vou falar um negócio aqui meio maluco, mas a rodada mais importante para a gente esse ano, eu acho que não vai ser a primeira, vai ser a segunda. Vai ser a segunda rodada. A segunda rodada eu acho que vai ditar a regra de como vai ser o nosso draft. Deixa eu te perguntar um negócio, Rafa. Rafa e o. Bom dia, boa noite ao Flávio, aí, que chegou aí também, né, Flávio? Vamos em duplas aqui. A nossa dupla de deve ser tackle titular, nossa dupla de edge, nossa dupla de safety, nossa dupla de cornerback. Ranqueia para mim do mais fraco para o mais forte. Qual é a dupla de wide receiver? Peraí, você falou safety, corner, Das quatro, as quatro que você falou. defensive end, defensive tackle, né? É. Mais forte para mais fraca. Eu acho a mais fraca a dupla de safety. Titular. Disputando ali com o cornerback também, bem próximo, porque o Benford dá uma reforçada, né? Mas o outro. Cara, todas elas têm o mesmo problema, né? Você tem um Eu jogador acho, ali, você tem um jogador da dupla que você fala, não, esse é bom. eu E o acho o outro DT mais você, forte. O DT, e o outro, porque olha só, uma dupla vai ser Rousseau e Epenesa. Você fala, Rousseau, bom. não, era Rousseau e Bolsa, né? É Boça, será? Tomara. Se for Rousseau e Boza, com certeza não é Ed a mais fraca. Se for Rousseau e Peneza, aí você já fica. Cornerback, você tem o Benford e você tem o Dan Jackson hoje. Aí o Dan Jackson, para mim, honestamente, não dá. Safety, você tem. Eu vou considerar como Rap and Bishop. E aí, Rap and Bishop, a gente tem o mesmo problema da dupla lá do. Pode deixar, Alexandre, vou tentar explicar. Você vai ter o mesmo problema lá do Rousseau e Epenesa, um bom, outro fraco. E defensive tackle você tem. Essa dupla defensive tackle, para mim, pode ser, não parece, mas pode ser a mais problemática. E aí eu vou explicar aqui rapidamente por quê, até para deixar você também falar aí. O Ed Oliver só teve uma temporada assim de alto nível o ano que o Deacon Jones jogou muito bem. Antes do Deacon Jones chegar, o Ed Oliver estava sendo quase considerado um bust. Até a chegada do Deacon Jones, a primeira, segunda temporada do Ed Oliver, estava todo mundo insatisfeito com o Ed Oliver. Jogamos uma escolha de top 10 do draft fora, esse aqui não vai dar certo, não sei o quê. E aí o Deacon Jones chegou, teve uma excelente temporada e o Oliver matou. Foi muito bem. Só que aí o Deacon Jones começou a ter lesão, ficou muito tempo fora na temporada anterior. Essa última já não foi a mesma coisa, já não jogou no nível que estava jogando antes. Então, eu particularmente tenho medo de que o Deacon Jones esteja num processo agora de queda livre, não vai mais conseguir jogar bem. E aí a gente vai ter o Oliver sem alguém ali bom do lado dele, ele não rende. Então essa pode ser, não parece, mas pode ser a dupla mais fraca. Agora, antes de passar a palavra para o Leonardo, a sala vai fechar, porque a gente está chegando aqui nos 40 minutos. Isso. Para você que está assistindo no YouTube, aproveita esse momento e dá um like. Deixa o seu likezinho, entendeu? Compartilha com quem gosta de futebol americano, gosta de Buffalo Bills, entendeu? E a gente vai voltar logo em seguida, daqui a pouquinho. Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve gratuitamente aqui no canal e me ajuda com a divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais toda a Bills Mafia BR, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @Fernando Chimude, muito conteúdo de Bills por lá. Na Twitch, F1S Live com conteúdo de Madden. E no Instagram, segue o @blog dos Bills, um trabalho do Célio feito por lá, excelente, com todas as notícias sobre Bills em português, super atualizado, vale a pena. Além disso, você pode se tornar um colaborador do meu canal e dar todo o suporte
necessário para que eu possa me dedicar cada vez mais a produzir conteúdo sobre Bills em português. Conto com você. Tenho 2 planos. Colaborador quarterback da franquia, assim como o Josh Allen, você pode ter um impacto de quarterback da franquia no canal. R$17 por mês. Uma live extra por semana interativa. Acesso ao vivo às lives de Breaking News. Acesso ao grupo de WhatsApp do canal, onde você tem um ótimo conteúdo sendo compartilhado pela comunidade por lá, além de novidades com o início dos jogos. R$17 por mês, QR Code está na tela, você pode fazer o Pix também pelo fernandochimude@hotmail.com. Ou, para quem pode colaborar com um pouco mais aí, o colaborador Hall da Fama, R$78 por mês, número da camisa do lendário Bruce Smith, o GOAT aí dos Bills. Benefícios exclusivos também, todos os benefícios do quarterback da franquia, escolha de pauta para lives e vídeos, um sorteio mensal de membros do canal. O mês passado foi um boné New Era do Buffalo Bills oficial, além de novidades com o início dos jogos. O QR Code está na tela, você pode colaborar também através do Pix fernandochimude@hotmail.com. Pega seu comprovante, entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais ou pelo próprio e-mail. Me manda lá seu comprovante, me manda seu número de telefone, eu te adiciono nos grupos de WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do canal do Fernando Chimude. Muito obrigado a todos e Go Bills! Pessoal, voltamos, segundo tempo do Papo dos Colaboradores. Se você está assistindo isso no YouTube, você está achando que isso é uma live do Fernando Chimude, está enganado. Isso aqui é uma reunião dos colaboradores, um conteúdo extra que você está vendo depois. Você não está vendo ao vivo, você não está no chat. Sabe por quê? Porque você não é colaborador ainda. Por quê? Por que você ainda não é colaborador? O que mais você precisa? Entendeu? Já demos todas as chances de você se tornar colaborador. Entendeu? Sem falar que, além da nossa aprazível companhia, além dos barracos que você vai ter o direito de presenciar no grupo de WhatsApp dos colaboradores do canal Fernando Chimude, você ainda tem descontos da FS Shirts. O que é FS Shirts? Além de ser uma companhia muito difícil de falar o nome. A FS Shirts é a marca de camisas, canecas, copos, tem de tudo. Imãs de geladeira em breve, entendeu? Do canal Fernando Chimude. Essa camisa aqui que você está vendo da faculdade de Yale Football, né? Que é bem temática aqui com o que a gente está falando hoje, que é prospectos de draft, é uma camisa da FS Shirts. Não, não é, Rafael. Tá mentindo para mim? Que porcaria de camisa. É sim, cara. Olha aqui. Não, não é aqui. É aqui. Aqui, ó. FS Shirts. Só não consigo acertar a câmera de jeito nenhum. Vou pegar a câmera para facilitar. Só piorou. Não, agora foi. FS Shirts está ali. Entendeu? Então, não perca tempo e vire um colaborador do canal Fernando Chimude. Vale muito a pena. Nós estamos voltando para o segundo tempo do nosso papo, né? Porque nós não somos o Fernando Chimude, caso você não tenha percebido, somos apresentadores mais velhos, precisamos de um intervalo, entendeu? O Leonardo teve que ir lá trocar a fralda geriátrica dele, eu fui lá fazer o meu chazinho de camomila, entendeu? E agora, depois desse intervalo de 10 minutos, a gente pode falar com mais tranquilidade sobre safety. Vou passar a palavra para o meu amigo Leonardo para ele concluir o raciocínio que ele estava fazendo sobre o nível de necessidade de safety comparado com outras posições aí do Buffalo. Léo, vai lá, conclui o seu raciocínio. Não, como eu já falei, tinha falado no início da live, né, eu acho que é uma need bem grande de Buffalo aí entre os titulares. Mas aí, vamos continuando aqui, vamos supor que o Bills deixou passar os 3, não deu para pegar o Mukuba, e vou chamar um prospecto aqui, Rafa, né, que a galera quer ver prospecto, né? Estratégia de draft, isso aí é pro dia do mock. Eu vou chamar um prospecto que eu acho que eu tenho um que é muito subestimado, aliás, tenho 3. E tem esse aqui que eu acho superestimado. Não sei se as suas anotações é Kevin Winston Jr. Você gosta, se você viu tanta coisa nele assim? Tá mudo? Tá mudo, Rafa? Já não estou mais. Agora você está me ouvindo, tá? Uhum. Então, o Kevin Winston Jr., interessante. Assim, só uma coisa sobre ele.
você depois destrinchar ele aí. Ele é um cara, é um fenômeno, porque geralmente quando o cara não joga em 2024, ele cai na board bastante. A gente viu isso no running backs, que você citou um exemplo. Ele não, ele não jogou em 2024, tem um SL, e tem gente pondo ele na primeira rodada. Eu já vi. Mas fala aí, rapaz. Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar a minha opinião tão bem quanto eu coloquei aqui na planilha. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou até compartilhar a planilha, porque eu sei que tem uma galera que vai ver isso depois no YouTube e não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando. Então, eu sou uma pessoa que tem problemas mentais e nessa época do ano eu desenvolvo um vício muito grave, que é o vício de ficar estudando esses prospectos que vão para o draft. Então, eu fazia anotações e agora, ao invés de fazer anotações, eu comecei a colocar tudo numa planilha para compartilhar com os meus amigos aqui que são colaboradores do canal Fernando Chimucho. Então, mais um bônus aí para você que virar colaborador do canal, essa planilha aí, se bem que essa planilha é só uma vez ao ano, né? O que eu coloquei aqui do Kevin Mitchell Jr.? Excelente tacleador, muito instintivo contra o jogo corrido e bom na cobertura, mas com espaço para evoluir. Perdeu a última temporada praticamente toda, rompendo o ligamento cruzado anterior, e embora ainda tivesse 2 anos de elegibilidade, optou por ir para o draft, que me parece suspeito. Entendeu? Porque por que um cara que ainda pode jogar mais 2 anos vai para o draft depois de ter perdido a temporada inteira por contusão? A Para mim gente não viu, faz sentido. tem um caso aí, eu chamo o prospecto, até o Summer Scout eu vi ele, é o Rod Moore, ele é de Michigan, se não me engano, ele fez exatamente o normal, né? Ele teve uma lesão, voltou no finalzinho da temporada passada, o estoque dele caiu e voltou para Michigan para jogar no que vem. Geralmente o que eles fazem é o contrário, né? Eles voltam para o college para ganhar estoque, né? Então, só para concluir, É. a conclusão que eu cheguei ali foi a seguinte: quando ele está em campo, ele é bom. Eu gostei do tape dele jogando. O problema é que eu não sei como é que ele está agora. Eu não sei como é que ele vai estar essa temporada. Eu não sei como é que está a recuperação do joelho dele. Então, eu escrevi ali que eu gostei, achei ele instintivo, bom com o jogo corrido e tal. Mas eu botei ali um grade de quarta, quinta rodada. O problema é que tinha muita gente falando nele para segunda rodada. Segunda rodada de jeito nenhum. Terceira rodada já começa a ficar mais paleável, mais viável, aliás. Mas o ideal para mim seria no terceiro dia do draft. Depois da quarta rodada, eu acho que ele é um bom valor, mas antes disso eu acho muito caro. A gente sofreu muito com. Não era safety, era o cornerback, né? Os Devils White. Como ele caiu depois do problema no joelho, né, cara? A gente sofreu isso na Exatamente. pele, né? Então, você já Exatamente. pegar. Então, dizendo assim, é igual comprar carro. Se você pegar na primeira rodada ou na segunda, você já compra um carro com preço de novo, com defeito. Mal comparando, né? Você que falou que não pode tratar isso como objeto. Agora, se o vendedor da loja tem um carro com defeito e der um desconto, que seria o quarta, quinta rodada, aí você pega o carro batido, né? É É porque o caso. aqui, Léo, a gente basicamente está fazendo uma análise de risco. Quando você pega um jogador que tem uma lesão séria dessa, você tá analisando risco. Bom, isso aqui tem um risco envolvido. Eu não sei se ele vai render a mesma coisa que ele estava rendendo antes. O quanto eu estou disposto a gastar de capital de draft para descobrir isso, se ele vai jogar em alto nível ou não. Eu estou disposto a gastar uma segunda rodada, uma primeira rodada, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Entendeu? Então, para mim, eu botei ali quarta, quinta rodada. Se ele estiver lá na quinta rodada, eu acho que vale super a pena.
Agora, Mas, aham. Agora eu vou trazer o contraponto dele, que é um cara ó, que eu não, sejamos justos, o Felipe Vieira da Underclock também gosta dele. E ele está sendo muito subestimado. É o Ray J. Mickens, de Clemson. gosto, Ele gosto muito. tem, ele tem tudo que um cara, que um prospecto da NFL precisa para ter hype. Ele é filho de jogador de NFL, tem capacete, joga em Clemson, tem boa produção, não tem problema de lesão, é capitão de time, tem liderança. Só que ele está sendo cotado para sair na 180, na quinta, sexta rodada. Olha, Eu acho que seria o baita estilo pegar esse cara, né? Tem tamanho, tem frame para safety. eu vou fazer até o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho aqui dele para a gente ver. Vamos botar na tela o Mickens, porque ele é um prospecto muito interessante. Recruta 4 estrelas. Quer dizer, ele faz o checklist de um prospecto ali de dia 2 e, e não está cotado. E a nota que eu dei para o Mickens só não é maior do que a nota do Emmanuel, do Starks e do Mumbuka. Ele é o quarto na minha lista aqui em matéria de encaixe com a nossa defesa. Não sei se E você eu tinha esse dado, Rafa, para corroborar o que você está dizendo aí. Ele tem exatamente alinhado como free safety, né, no deep, né, no fundo. Ele tem 338 snaps alinhado no fundo e 312 no box. É quase meio a meio, 50%. ó, E um RAS de 859, né? Um RAS também. ó, só para completar, ele não é o único. Tem um outro, tem um outro, A tem um Califórnia. outro safety que eu também acho que está sendo subestimado, está sendo mal avaliado e que eu acho que também seria um bom encaixe com a nossa defesa, que é o safety lá da Universidade de Virgínia, chamado Jonas Sanker. Jonas Sanker, você conhece? Você chegou a ver alguma coisa desse safety? Esse é bem strong safety mesmo, né? É bem É, ops, né? ele é mais box, É. mas ele também eu acho que tem potencial para ser híbrido, mas ele é muito explosivo, ele é um ótimo tacleador. Na minha opinião, ele é o melhor tacleador dessa classe de safety. Com certeza o McDermott vai gostar dele. E ele é o outro ali também que está sendo cotado para sair lá na quinta, sexta rodada. E assim como o Mickens, eu acho que ele é um safety de terceira rodada, de quarta rodada, entendeu? Um degrau abaixo do Mukuba, né, lá do Texas, mas muito bom, muito boas opções de safety também. Ele é tão bom tacleador que a crítica que eles fazem dele é que ele às vezes privilegia o hit ao invés de tentar uma interceptação, né? Tipo nosso Damar, né? Ele privilegia o hit, não Então, arrisca. eu entendo o ponto de vista, porque a obrigação dele ali é não deixar o passe ser completo. Então, a interceptação é um bônus. A interceptação é um bônus. Se ele for no corpo e se certificar de que o passe não vai ser completo, ele cumpriu a missão dele, ele não precisa interceptar a bola. Então, eu acho que ele dá essa preferência para o É, ritmo, ele busca o contato no corpo, enquanto outros tentam antecipar e pegar a bola. Mas aí sabe o que pode acontecer? Ele pode tentar antecipar e não conseguir pegar a bola. o Aí cara vão tem que ter falar que o ele tem, equilíbrio, né? aí vão falar que ele não tem ball skills. Ele é agressivo demais, Se né? entrar muito no tape dele, a bola escorregando da mão dele, vão falar que ele não tem ball skills. Se ele for tentar antecipar a rota e chegar atrasado, aí o cara pega a bola e vai embora, porque ele é o último homem. Então ele erra a antecipação
o passe é completo, e não só é completo, como provavelmente não vai ter ninguém para derrubar o cara, e o cara vai correr para o touchdown. Então, o safety ele tem sempre essa missão cruel de decidir ali em um décimo de segundo o que ele vai fazer, se ele vai no corpo ou se ele vai na bola, e é sempre mais seguro você ir no corpo. Ô, Rafa, eu vou trazer mais dois aqui. Por acaso, um deles é o Sebastian Castro? Não. Porque vamos falar depois sobre o Sebastian Castro, que Iowa, né? Iowa, né? o nosso Mas acho. amigo, nosso amigo Diogo perguntou aqui se a gente Então, já falou sobre o Sebastian Castro. ele é de Iowa, né? Então, lá, Iowa É. sempre tem um. Mas vai lá, fala aí os dois aí, quais são os dois últimos que você quer falar de safety? Eu quero falar do Caleb Ransom, de Tulane, que vai bem na característica que você gosta, que você, do Emanuel, né? Ele, inclusive, tem gente que avalia ele como cornerback, slot cornerback. Ele, de tão. Como ele alinha muito no slot e no box, sabe? Ele é o que menos perdeu o tackle na temporada passada, 7,5. Força muita passe incompleto. E ele. Por que, que ele joga como. Ele é avaliado como corner? Ele joga muito em dime linebacker, em big nickel. Você, o RAS dele 9,96. Você chegou a analisar ele? Eu estou Ou como reconhecendo o cornerback? nome, eu estou reconhecendo o nome, mas ele não está aqui na minha lista de safety. Eu acho que ele está aqui para mim como corner. Caleb Ransom. Tem gente que Você avalia falou ele qual é a como faculdade dele? Tulane. Tulane. Ele começou em Troy, aí foi para o transfer para Tulane no último ano. É um tacleador, né? Um Ah, não tô tacleador. achando. Qual o nome dele? Caleb Ransom. Caleb Ransom. Ransaw. Não está na minha lista de corners. Então, tarefa você amanhã, dá uma olhadinha nele aí. Não está na minha lista de safety. Não, eu não conheço ele. Se você quiser falar um pouco sobre ele, Não, eu trago também o Rafa, a gente acelerar, o Craig Hudson, esse você viu, de Califórnia? Também pro dia 3, né? vi, vi. Ele é um free safety, também perde pouco tackle, é um, que eles falam de good guy, então esse aí pode ser uma boa opção também pro dia 3. Você tem uma ideia, ele teve uma nota de run defense 85,6 e uma de cover 88,6. Então é um cara bem completo, né? Bem híbrido. Vou Eu, trazer eu, aqui, antes de você falar do cara, eu não vou poder ler o que eu falei aqui na minha planilha sobre o Craig Woodson, por ver. porque eu fiz a planilha para colaboradores, né? E eu não sei se o Fernando ia gostar se eu ler, que eu lesse o que eu coloquei aqui na planilha no canal dele do YouTube. Uns comentários que de repente são desnecessários aqui para o YouTube. Mas ele joga, vamos dizer assim, com muita vontade, né? Ele joga, Ele é. né, para cima, para a lua. Ele é aquele cara que, Joga né, maior que ele, né? entendeu? Eu não sei se ele é o estilo de safety que a nossa comissão técnica vai se apaixonar, né? Mas eu não creio que ele seja um mau prospecto. Eu só creio que ele não é um encaixe legal com a nossa defesa. E eu dei uma nota aqui para ele de quinta rodada. É aquele É dia negócio. 3, né? Eu não acho ele bom, mas eu também não acho ele ruim. Vamos dizer assim. Ao E o contrário, Carlos? ao contrário do Castro. O Castro eu acho ele ruim. Não sei qual é a sua opinião, não sei qual é a opinião do Diogo. Ele pediu para a gente falar aqui sobre o Castro. O Castro, eu vou ler aqui o que eu falei do Castro. Atleticismo, high football IQ, né, inteligência, instintos apurados na cobertura. Isso é tudo que o Castro não tem. Ele joga de forma muito voluntariosa, colocando seu corpo em risco sem hesitar, o que faz dele um bom defensor contra o jogo corrido ou talvez um bom special teamer e só. Eu, O craque do safety aí de Iowa é o cara que voltou, né? O Rampa, né? Saber Rampa. Ele voltou para. Acho que é esse o nome dele. Ele voltou para o outro ano, para o ano que vem, para o college.
Cara, eu só vou dar um dado dele que eu anotei. Ele tem mais TDs permitidos do que passes defendidos. O Castro. É. Ele tem É. 5 TDs permitidos e 2 passes defendidos. Isso aí Engra- já. É Né? porque hoje a gente está falando de safety. E essa estatística é horrível para um safety. Mas hoje eu ouvi uma estatística que é maravilhosa, mas não é um safety, é um corner. Então a gente vai ter que falar disso depois quando for falar de Ah, corner. Um corner de Iowa State chamado Porter, acho que é Porter. ali o É, Rafa. Esse cara bancou o Haas, né? Esse cara é um dos mais o, rápidos, né? quem? O Porter? Esporte, é. Ele tem cinco recepções, cinco recepções cedidas e cinco interceptações. É o mesmo, a quantidade de interceptação que ele teve foi a mesma da quantidade de passes que ele permitiu que fossem completos. Entendeu? Então, quando a gente for falar de corner, vai ter aí uma estatística parecida com essa aí para gente falar. Bom, Jogão, eu eu acho que tô ele. passando aqui minha lista de safeties. Só tem mais um safety que eu acho que a gente tem que comentar. Eu trago mais um também. Eu nem tinha ele, mas eu fui verificar. Estão O respondendo Joe aí? seu safety é de Oklahoma? Porque se for de Oklahoma é o mesmo que eu estou pensando. Não, eu estou trazendo aqui o Elijah Clark, de, de Syracuse. Por, Syracuse. por que que eu estou trazendo ele? Porque ele foi entrevistado pelo Bills. Ah, tá. Ele foi naquela entrevista local, quando a universidade é do estado, né? Você não gasta as top 30 visits, né? E Uhum. Syracuse é do lado ali do Buffalo mesmo, a universidade. A gente tem direito Ah, a gente tem direito a 30 visitas, né? hum, E as universidades assim próximas elas não contam. No caso é. ali de Buffalo, eu acho que as que não contam são a própria Universidade de Buffalo e a Universidade de Syracuse. E ele, assim, realmente, eu vendo aqui os dados dele aqui, realmente ele só é RAS mesmo. Ele é, ele é mais cobertura, né? A linha é mais em deep, Não, olha mas só, ele eu tenho certeza que conversaram com ele porque ele é muito atlético o e RAS dele é altíssimo. e ele é uma entrevista grátis, né? É É, uma entrevista que não conta, então por que não trazer o cara? Eu traria todo mundo de Syracuse, traria é, aquele Tyrande lá que não sabe bloquear, mas pega é, passa. A gente vai falar pega daqui a passe pra pouco do caramba. Tyrande. É, Mas eu traz o seu levaria último todo aí. mundo. Levaria o quarterback lá, aquele quarterback lá, o McCord de Syracuse, levaria todo mundo. Aí a entrevista não conta, pô. Então por que eu não vou fazer? Mas as minhas observações aqui sobre o Clark não impressiona em nenhum aspecto. Não, Mediano na cobertura, fraco contra o jogo corrido. Não vejo ele construindo uma carreira longa e de sucesso na NFL. Atlético, só Atlético. É só Atlético. Para mim, não foi um dos piores safeties aqui que eu vi dessa classe. O safety que eu queria trazer para a gente conversar um pouco, porque eu falei muito sobre safeties híbridos, sobre safeties físicos, né, atléticos, mas tem um safety aqui que é um safety mais ball hawk, né, um safety que é mais para cobertura e que é muito bom nesse aspecto do jogo, né, que é o Billy Bowman Jr., da Universidade de Oklahoma, que é um safety aqui que eu dei uma nota para ele aqui de final de terceira para quarta, né? Final de segundo dia de draft, início do terceiro dia de draft. É um safety que pode ser interessante. Eu acho até que ele teve uma reunião com os Bills, eu acho que foi no Combine. Por quê? Porque o Cole Bishop na faculdade ele era mais para o estilo strong safety, né? Mais para tacleador, combater jogo corrido. O Taylor Rapp lá
lá quando jogava em Los Angeles também. Agora ele está jogando mais híbrido, está jogando mais como free safety também, mas um pouco mais recuado em Buffalo. Mas lá em Los Angeles ele jogava mais perto da linha de scrimmage. Então, pode ser que a gente foque em trazer um safety mais para jogar mais recuado, especialista nisso, já que a gente tem já 2 safeties no elenco, 3 se você considerar o Forrest, né, que a gente acabou de trazer, que estava no Commanders, que são um estilo mais físico. Então, eu queria saber aí o que você acha do Billy Bowman Jr. Você matou mesmo, porque ele é ball hawk e ele também é outro wide receiver, então ele tem 4 TDs retornando nas interceptações dele. Ele é um highlight bom, bastante, né, bacana de ver. Ele tem 4,42 no 40 dash, ele chegou a fazer menos de 11 segundos nos 100 metros, o cara é rápido. Ah, só que você falou, ele é muito deep, ele é muito free safety, ele é muito ball hawk somente. Ele é o pior tacleador de 2024 que eu vi pela PFF. Ele perde 23,1% dos tackles, É isso aí, né? é isso aí. Então ele é muito específico mesmo para Ele é um dos essa função. melhores na cobertura e ele é um dos piores tacleando. Tacleando. Essa Então, questão de híbrido aí, esquece. esquece, ele não é híbrido. Ele não é híbrido. Mas Buffalo conversou com ele. Se eles acharem que o grupo deles disse, o meu questionamento é esse. Será que o nosso grupo de safety não é muito bom no aspecto de taclear, combater, ajudar no jogo corrido, descer para ajudar os linebackers e tal, e deixa um pouco a desejar na cobertura? Demais, velho. Porque se eles chegarem a essa conclusão, você draftar um jogador, um prospecto como o Billy Bowman para trazer mais diversidade no grupo de safety, de repente na quarta, na quinta rodada, sei lá, eu acho que é uma Tamar Hamlin, possibilidade. É né? uma Pegando possi- o vaga do Tamar Hamlin. então, eu acho que vale muito a pena a gente jogar esse nome. Já fiquem com ele na cabeça. Se draftar é porque vem um center fielder aí, vem um cara para fazer interceptação e não ficar só tacleando. Mas Passei pelo. eu prometi para você que eu ia te dar 10 minutos para falar sobre tight ends. Não, só para encerrar aqui o Castro, que eu passei por ele aqui, mais um ponto negativo dele, ele tem 6 anos de faculdade. E vai chegar no draft com 20, quase 25 anos no draft. Então, Eu realmente é. espero, eu espero que o Diogo não esteja apaixonado pelo Castro, porque a gente acabou com o Castro aqui hoje na Não, nossa conversa. tá entregue o safety, né? Está entregue. Sempre está entregue. Temos aí aproximadamente 10 minutos para falar sobre tight ends, entendeu? Tight ends, que é uma posição que aparentemente não vai ser um alvo do Buffalo assim de cara, né, nas primeiras escolhas. Eu acho que com certeza nos 2 primeiros dias do draft, que é entre a primeira e a terceira rodada, com certeza a gente não vê tight end. A gente tem 3 escolhas de quinta rodada, 2 de sexta rodada. Aí eu acho que pode aparecer um tight end mais lá para o fim do draft. Então acho besteira a gente ficar aqui falando sobre Tyler Warren, Isso. Colston Loveland, entendeu? Harold Fanning, que é um prospecto muito divertido de você assistir, um baita de um recebedor, parece um wide receiver. Aliás, as minhas anotações aqui do Harold Fanning, elas começam falando exatamente isso, parece um wide receiver jogando. Teve produção maior do que a maioria dos wide receivers, mais de 1.500 jardas recebidas. Então é muito divertido você pensar nesses jogadores, mas realisticamente não vejo chance. E aí eu queria que você trouxesse aí para a gente alguns prospectos de terceiro dia de draft que você vê chance de parar no Buffalo. O que você tem aí? A gente vê nos outros canais aí, eles falando dos tarém, mas como o nosso aqui é focado para a galera do Bills, é o que você falou. Vamos pular lá para o dia 3, né? Tyler Warren, muito bom, top 15 do draft. O Colston Loveland, eu quero ver quem vai cair nessa pegadinha do Colston Loveland.
Coastal Love é pegadinha do Kincaid. Vamos ver qual time que vai cair nessa pegadinha. Do tight end que recebe, cai no chão. Recebe, cai no chão. Boas mãos. Vamos ver qual time vai cair nessa pegadinha Coastal Love. Aí nós vamos lá pro dia 3 então. Harold Fanning poderia ter Gunnar Helm. O Loveland, ele tem outra semelhança com o Kincaid, que é a seguinte: ele Cara, obrigou o técnico do time dele a colocar 6 jogadores de linha ofensiva para correr com a bola. Michigan corria com seis, entrava um tackle extra para correr com a bola. então, assim, eu vou trazer do terceiro dia. Aí são os caras mais específicos, né? O que me incomoda no corpo de Tyrande Buffalo? Nós temos o Kincaid, que é um receiver, não bloqueia nada, não tem nada after catch, nada. Temos o Dawson Knox, que é um cara que, tirando aquele contrato ruim, que o Bean, não é nem o estilo do Bean fazer contrato ruim, mas esse ele fez, pagou muito. Mas tirando isso, ele é um cara que entrega bloqueio, não no nível top, entrega jogo de passe também no nível top. Não no nível top, no nível mediano. Então eu acho o Dawson Knox um belo custo-benefício. Mas o que me incomoda nesse Tyrande Room, vamos chamar assim, é o Alec Anderson tendo que alinhar em sexto homem em 12 personnel. O Buffalo Bills tinha que ter uma arma ali. Você falou no grupo lá, cara, é o Lee Smith, ele tem que ter um cara assim, para ele ser esse sexto homem, para ele dar a opção também de um lançamento, de uma jogada, de um run block, porque fica muito na cara, igual você falou do safety, o cara gosta de esconder qual safety vai. Você tem um sexto homem ali, o mínimo de jogo de passe e com um run block, melhor que o Alec Anderson, bloqueando também, você dinamiza o seu ataque. Você não entrega para o adversário o que você vai fazer. E aí eu trago um dos meus xodós do draft. Não sei se foi homenagem a ele, essa camisa de Yale, que ele começou em Yale. Jackson Howells, não sei o nome dele. Jackson Ele Hall. começou, ele começou na faculdade de Yale e depois foi para Georgia Tech, no último ano. Yale. Esse cara é divertidíssimo de ver o tape dele. Ele joga os caras no chão, ele pega o déficit end do outro time, esmaga ele no chão. No run block, ele passa por cima de todo mundo. É considerado o melhor protetor né, na proteção de passe do draft. Só que aí você fala assim, mas ele é só isso e tal. Cara, ele é só isso, eu acho que tem contexto. O time dele, né, Georgia Tech, sabe por que eu acho que é contexto? Quando você vê a tape dele no passing game, ele pega longe do corpo, ele faz a transição de recebedor e corredor muito, muito rápido. Claro que ele não é um corredor de rota, é flat, é curve. E ele, depois da recepção, é uma carreta. Ele não é igual o Dalton Kincaid que cai no primeiro contato. Ele sai atropelando. Então, eu até brinquei lá no grupo, esse aí vai ser o George Kittle desse draft. Porque eu acho que se insistir um pouquinho no jogo de passe dele aí, ele pode. Porque o George Kittle é isso, né? Um cara fora da coisa, quinto round que estourou. Mas eu gosto muito do Jackson Harris. E tem outros caras aqui, vou deixar separar um pouco do. Não sei se você viu ele, você gostou também? Vi, lá não, vi. Eu só acho que não há a menor condição dele ser um George Kittle. Tá? Eu não acho que ele tem muito que evoluir, até porque ele já tem 24 anos. Aqui, vamos lá, vou ler aqui o que eu botei sobre o Jackson Ross. Ross teve 16 recepções em seu ano como sênior em Georgia Tech. E esse já foi o seu sexto ano no sistema universitário, né? Ele não tem uma temporada de 200 jardas. Né? Halls não será draftado para receber passes, mas ele é o melhor bloqueador dessa classe. Ótimo, ótimo bloqueador. Parece um sexto jogador de linha ofensiva. Bloqueador com refinada técnica, tanto no pass block quanto no run block. Então, eu dei uma nota para ele de quinta para sexta rodada, porque eu só vejo ele como bloqueador. Eu não vejo ele como um recebedor de passes. Não é a dele. Ele vai receber um passe aqui, outro ali, porque eventualmente alguém vai comer uma mosca que vai deixar ele sozinho. E aí o Josh Allen pode botar a bola no peito dele. Mas claro que é brincadeira do George Kittle, né? Mas ele traz esse elemento para a linha, né? Ele alinhando no lugar do Eric Anderson ali.
Ele vai entregar o bloqueio e vai ter esse elemento de passe. Nesse estilo aí também, eu vi o Mitchell Evans, de Notre Dame, que eu gostei. E tem mais jogo de passe. O Mitchell Evans ele não vai ser um bloqueador tão bom, mas ele é bom, e ele é bem mais refinado no jogo aéreo, ele vai contribuir muito mais do que o Rawls no jogo aéreo. Ele é mais equilibrado. O Evans é mais equilibrado. Aí tem também nesse estilo aí o CJ Dupree, de Alabama. Também é um tight end, né, bloqueador. Provavelmente undrafted, 9,48 de raça. Gostei dele bloqueando também. E trazendo um cara de terceiro dia para jogo de passe, é o que você citou aí, o Oronte Gadsden, de Syracuse. Também recebendo, é muito bacana ver o tape dele recebendo. Eu gosto muito do QB de Syracuse, então eu gosto de ver vídeo do... O Gadsden, ele é o Harold Fanin dos pobres, né? É. Se você não conseguir draftar o Fanin lá na segunda rodada, você pode, de repente, draftar o Gadsden lá no finalzinho. Né? Lá na quinta rodada, na sexta, na sétima, não sei. Eu acho Então, que é assim, por aí, cara. Eu gostei do que você trouxe. como a gente cai no terceiro rodada, no terceiro dia, a gente só consegue trazer muitos talentos assim, específicos, né? Ou o cara é bom bloqueador, ou ele é um recebedor de passe. Então, esses nomes que eu trago aí. É muito do que o Buffalo vê como necessário para o terceiro tight end. Porque a gente está falando aqui do terceiro tight end. Eles querem um cara equilibrado, que nem o Evans, eles querem um cara que vá contribuir mais no jogo aéreo, como o cara lá de Syracuse. Né? Eu, particularmente, acho que não, porque já tem o Kincaid. Ou eles querem um bloqueador puro. Se eles quiserem um bloqueador puro, é o Jackson House lá de Georgia Tech, que é um cara que, de repente, na quinta, sexta rodada vai estar lá disponível. Então, eu acho que por hoje é só. Né? Queria me despedir aí de todos, desejar um abraço para Bills Mafia. E quais são aí suas últimas palavras aí, Léo? Não, falando do jogo, você respondeu ele que o Keaton Morris não renovou, né? É isso aí. Nós estamos lá com dois talentos lá, mas caras, nem me recordo o nome. É o Davidson, né? E o Amari Rodgers. Mas são caras de practice squad. A gente tem um pessoal de practice squad. Body camp. Exato.